Como já havíamos estudado por Taz e Santa Elia, nós vimos então que naturalmente a cultura digital, que ainda está se distinguindo mais do restante das mais incorporando. Agora nós temos também os autores Lemos e Palácios, que reforçam a ideia de que distinguir conceitos culturais no tocante à cybercultura não tem sentido, pois há um emaranhado que constitui hoje o nosso dia a dia. É claro que ainda há pessoas bem conectadas nesses níveis. Vimos também que caiu então assim o conceito futurista dos termos. Cultura digital é o que temos agora. Segundo Lemos, nós temos o nascimento ocasional da tecnologia e de tudo que ele acarreta. Temos sim uma evolução histórica, princípios e mais modernos, visto na nossa sociedade. A grande explosão da cybercultura, advindo da população da informática, com os PCs, celulares, iPods, tablets, temos ainda as câmeras digitais, a possibilidade real e individual de divulgar informações. E assim, então, nós podemos divulgar as nossas opiniões, a nossa ligação com o mundo digital, as nossas ideias, de acordo com Taz. Isso se dá devido a valor à invenção e também usá-la de forma útil. Isso que nos dá para filtrar uma qualidade de ensino. Já na linha onde nós estudamos com Santa Elia, ela coloca como visionária da mídia. Ela nos mostra um instrumento maior de comunicação a ser compreendido. Assim, então, nós podemos utilizar mais a nossa sabedoria. Hoje também vimos com Palácios, as mídias de acesso, que não é porque está disponível que terei a vontade ou a necessidade de conhecer determinado assunto. Isso nós temos que ter um ideal a seguir. Então isso que nos mostra essa filtragem feita por terceiros, onde nós podemos se tornar verídica, porque vai se filtrando e chegando a um conhecimento maior, aquele que realmente não teremos como ver todos, mas aquele que nós veremos no mundo real da nossa sobrevivência. Então nós devemos também, dentro de uma proposta de conhecimento, saber que os alunos são autores de sua própria construção, e nisso nós construímos nossa forma de falar e de relacionar juntamente com as mídias, com as nossas tecnologias, que nós somos autores associados dessas entrevistas e de textos propostos que nos foram propostos para lermos e entendermos essa fala, que o mero espectador do que está acontecendo. E isso nós podemos ver no hipertexto, que é um recurso ao qual se agrega muitas informações. E nós também podemos ver fotos, os outros links, etimologias, o hipertexto não linear, as multi-informações simultâneas, diversidade textual. Assim nós utilizamos a diversidade de recursos midiáticos disponíveis que estamos fazendo a comunicação multimídia, agregando-nos aos instrumentos que conhecemos em favor da construção de nossos conhecimentos.